Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Vamos nessa sequência, carga máxima, História do Brasil. Professor, entre período colonial e imperial, a tendência é cair, com certeza, itens, ou até mesmo um item, né, fazendo alusão ao imperial ou período colonial? Período colonial, tá? Historicamente falando, a banca gosta de enfatizar, de abordar sociedade colonial, escravidão, economia colonial, a lógica do mercantilismo. Então, mais um encontro para a gente responder questões Banca Sebrasp, período colonial, da chegada dos portugueses até a independência do Brasil, enfatizando sociedade, economia, o papel da Igreja Católica nesse período. Então, 1, 2 e 3, vamos lá. A sociedade colonial, uma sociedade patriarcal, né, escravagista, assentou-se, entre outras instituições, no latifúndio e escravidão. Daí é só lembrar daquele modelo, tá? Chamado de plantation. O latifúndio, produto voltado para exportação, escravidão e monocultura. Esse foi o modelo, tá? Ao longo do período colonial, que também vai perdurar no período imperial. Empregando, nesse sentido, tá? Desconsidera aqui esse A. No que tange a esse assunto, analisa os itens a seguir. Empregando trabalhadores escravizados, a sociedade colonial deu início à produção de mercadorias no Brasil, sim. Lembrando que, a princípio, a utilização da mão de obra indígena e depois a africana. Olha, se liga aqui, olha. Questões da Banca Sebrasp, ano 2021, tá? As sociedades indígenas anteriores aos descobrimentos, aqui a Banca Sebrasp vacilou, tá? Prefiro utilizar anterior à invasão, à ocupação, tá? Então, as sociedades indígenas anteriores aos descobrimentos valorizavam a propriedade privada. O que você tem aqui nessas comunidades é a propriedade coletiva, coletivismo, tá? Da terra, a qual foi aproveitada para a formação dos latifúndios na sociedade colonial, não, né? Não, falso. As famílias seguiam fielmente os valores católicos. De fato, a religião oficial do período colonial, imperial, o catolicismo. Agora, afirmar que as famílias seguiam, né, fielmente, é lembrar que é uma sociedade patriarcal, em que o homem vai maltratar aí, muitas vezes, as mulheres, ou a esposa, ou a filha, e como impedir, tá, a violência nessa época, violência doméstica. Então, as famílias seguiam fielmente os valores católicos. De então, quanto ao casamento, olha, eu falei agora, era comum um senhor, né, o senhor feudal, o senhor de engenho, era comum o senhor de engenho justamente ter uma segunda mulher, tá? E a questão da sexualidade, claro, aquele modelo patriarcal, você vai ter repressão, qualquer tipo de parâmetro que fuja, tá, desse modelo tradicional. Sendo raras as certidões de raras, não, galera, porque é a Igreja Católica que vai tomar conta, que controla o nascimento e a morte. Literalmente, porque a Igreja Católica controla aí, né, as certidões, chamado batistério. Ah, professor, não tinha certidão de nascimento na época? Não, nesse período colonial, não. Você tem batistério. Isso dura até, galera, até a proclamação da República. É só a partir da Constituição Republicana de 1891 que você tem a certidão de nascimento estabelecida. E a morte, quem toma conta do cemitério é a igreja. Tá? Então, sendo raras as certidões de batismos em que o pai não era declarado. Então, aqui, olha, era comum, né? Principalmente aquele senhor de engenho, né? Que tinha um filho fora do casamento e aí ficava aquele filho sem o pai. Então, esse item aqui, galera, está errado porque disse que isso era raro, era comum. Na sociedade colonial, homens e mulheres eram considerados iguais. Você tem aqui esse modelo patriarcal, né? Privilégios aí para os homens. Tá? Os poderosos, latifundiários, item errado. A Igreja Católica opôs-se oficialmente à escravidão, beleza. A escravidão indígena. A africana, a Igreja Católica
era favorável. O professor, mas a Igreja Católica tinha tanta força e influência assim na sociedade colonial entre os séculos XVI até início XIX, colonial, mas segue aí ela tendo força também no Império? Sim. Religião oficial, tá? Agora, a Igreja não vem se posicionar favorável ao abolicionismo. Não, tá? Esse item aqui, esse item está errado. E olha, banca Sebrasf, questão 2021. Item 5 está errado. O mercantilismo, prática econômica, né, desenvolvida aí por diversos países entre os séculos XV e XVIII, foi predecessor do liberalismo. Liberalismo aqui, olha, o capitalismo, tá? Capitalismo. E até certo ponto sua antagonista, até porque quem desenvolve essa ideia aqui, olha, esse projeto é Adam Smith, que prega o quê? O livre cambismo, ou seja, o Estado não pode interferir na economia. Já no mercantilismo, você tem a intervenção, diferente da pregação do capitalismo. Logo, você tem, de fato, esse ponto antagônico, tá? Então, a notícia é correta afirmar que o mercantilismo era contra o protecionismo, não. Era favorável ao protecionismo. Item está errado. Item 7. O mercantilismo foi uma doutrina econômica, eu discordo, né? Quando a banca fala que mercantilismo foi uma doutrina, mas ela utiliza isso, tá? A doutrina, quando você tem um grupo de teóricos que vem discutir, que vem defender, né, tal ponto de vista, tal perspectiva econômica ou política, ou tal prática econômica ou política, né? Mas aqui, nesse cenário, entre os séculos XV e XVII, você não tem um teórico que defenda tal. Quem vai estudar toda essa prática econômica vai ser um cara que não vai ser favorável ao mercantilismo, que é Adam Smith. Então, o mercantilismo foi uma doutrina econômica, mas aí a banca colocou aí como correto, tá? Essa perspectiva. Então, até aqui, galera, tá tudo certinho, tá? Até aqui, essa parte aqui está certa. É correto afirmar que o mercantilismo era a favor da acumulação de metais preciosos? Sim. Daí, entre as características do mercantilismo, você tem o metalismo, tá? Principalmente a Espanha, né, que faturou bastante aí no século XVI, se tornando a nação mais poderosa do século XVI, tá? Portugal só vem encontrar ouro no Brasil, finalzinho do século XVII, e a exploração sistêmica, século XVIII. O Brasil foi incorporado à história mundial em decorrência do processo de expansão comercial e marítima europeia dos séculos XV e XVI. Grande foi o impacto, né, da colonização sobre as populações autóctones, no caso, os indígenas. Mas o que se define como um povo brasileiro resultou na mistura desde a colonização entre os mais diversos grupos étnicos e culturais, a exemplo de indígenas, africanos, europeus e, mais tarde, asiáticos. Em geral, os padrões que definiram a colonização atendiam aos interesses do nascente capitalismo mercantil europeu e ao próprio dinamismo interno da economia colonial. Nas primeiras décadas do século XIX, em plena era revolucionária, né, que convulsionava o velho mundo, a colônia emancipou-se de sua metrópole, isso em 1822. É comum a banca trazer esse texto introdutório que muitas vezes você nem precisa ler, vai direto para o item. A mineração no século XVIII, conquanto, né, centrada nos chamados sertões das Gerais, sertões daqui do interior, viu, pessoal? De Goiás e Mato Grosso, né, consolidou o Nordeste não, né? Porque com a mineração e o Nordeste em crise, você vai ter agora transferência econômica e o foco agora vai ser o que é hoje a região Sudeste, tá? Aí destacando o Centro-Sul. É tão tal que a capital, que era Salvador, vai ser transferida para o Rio de Janeiro, 1763. Então, o Nordeste se consolidou? Não, né? Como centro político administrativo da colônia, com a capital mantida em Salvador? Não, mantida não. Houve a transferência para o Rio de Janeiro. Beleza? Então, esse item aqui está. Item 9. A chegada dos portugueses ao Brasil inseria-se num projeto maior, né? A expansão marítima, esse comércio oriental em busca de especiarias. Fortemente assentado nas especiarias, olha aqui, olha. De larga aceitação no mercado europeu, que gerou muito lucro, né? Lucro poderia chegar
a 3.500%. Item 10. A cana-de-açúcar foi o principal produto agrícola de exportação do Brasil, sim, no período colonial, com produção concentrada na região de São Vicente, substituindo a extração aurífera. Galera, a extração aurífera é século XVIII. E lembrar que a capitania que mais prosperou, que hoje equivale ao Nordeste, né? Século XVI, século XVII, a capitania de Pernambuco. Beleza? São Vicente sobreviveu aí naquele cenário de crise, né? Ficou naquela exceção junto com a capitania de Pernambuco. Mas a produção agrícola foi destaque nesse período no Nordeste. E é só no século XVIII que tem essa extração aurífera, né? Esse item aqui está errado. Vamos agora para o 11. A mineração contribuiu para o esvaziamento econômico do Nordeste. Sim, a gente pode definir isso. Transferiu para o Centro-Sul o eixo político da colônia, de que seria exemplo marcante a mudança da capital, né? 1763, Salvador para o Rio de Janeiro. Esse item está o quê? Esse item está correto. Que bacana, né? Item 12. A agroindústria açucareira nordestina monopolizou a economia colonial. Foi um grande destaque, né? Sem dúvida alguma, né? Até a ocupação holandesa. Após a ocupação holandesa, a produção açucareira entra em decadência. Então, a agroindústria açucareira nordestina monopolizou a economia colonial brasileira entre meados do século XVI e o transcurso do século seguinte. A despeito de não contar com fontes externas, contou sim com capital estrangeiro, destacando justamente a Holanda, que com a União Ibérica, a Holanda vai ser jogada, né, nesse negócio e vai criar uma companhia, WIC, com o objetivo de recuperar a economia açucareira. Então, o item aqui está errado porque diz que não houve ajuda externa. Houve, desde o século XVI, capital aí holandês. O item 12 está o quê, meu povo? Está errado. Item 13, latifúndio, escravidão, monocultura. Olha só, meu povo, dá esse nome de plantation. Essa expressão que não é brasileira, né, tá na cara, né, professor? Sim, tá na cara, plantation, yes. Mas esse é um termo usado na história dos Estados Unidos, que foi colocado e inserido na historiografia brasileira. Então, plantation é monocultura, escravidão e tudo produzido para o mercado externo, tá? Foram os traços definidores da colonização portuguesa em terras americanas, tá? Nela prevalecendo a produção voltada para o mercado externo, porque justamente plantation é isso, né? Latifúndio, escravidão, monocultura e exportação. Beleza. Esse item aqui, galera, está correto. Item 14. O processo de colonização do Brasil, tal como ocorrido nas demais colônias ibero-americanas, ibero-espanholas, subordinou-se, em linhas gerais, ao processo de surgimento do capitalismo europeu. Esse capitalismo europeu a gente chama de mercantilismo. Mercantilismo. Base mercantil, exclusivismo, colonialismo, balança comercial favorável, de sua afirmação ao longo da Idade Moderna, sim, esse mercantilismo que está aqui, olha, em parceria ou está no cenário de um poder absolutista, tá? Esse item, então, está o quê? Correto. Galera, é ritmo de TAF, tá? É, reta final, então, vamos lá, né? Revisão aí, olha, ponto a ponto, você que estudou bem, fez a leitura, acompanhou as aulas teóricas, acompanhou os aulões, tá fluindo. Então, isso é de bom. Isso é bom demais. Beleza? Beleza? Então, vamos à questão 15. A decisão portuguesa de dar início à colonização, aí destacando o primeiro colonizador, né, Martim Afonso de Souza, as terras americanas, 30 anos após a descoberta, que eu prefiro usar a expressão invasão, viu, banca? Deveu-se fundamentalmente a dois fatores. O perigo concreto de perdê-las, então aqui destacar as ameaças estrangeiras, tá? Ameaças dos franceses, dos ingleses, tá? Então, o perigo concreto de perdê-las para concorrentes europeus, como os franceses, e a sensível produção e a sensível redução de lucros no comércio oriental, sim. Além da Espanha encontrar ouro em suas terras. Então, são fatores que contribuíram para que Portugal decidisse, de fato, né, ocupar
estruturar a ocupação nas terras brasileiras. Esse item 15 está correto. Vamos agora para o item 16. No Brasil atual, o latifúndio, uma das principais marcas das condições socioambientais do período colonial, mantém-se como traço de poder. Sim, então a gente tem essa herança, né, colonial, essa estrutura latifundiária. Logo, o item 16 está correto, está certo. Item 17, no início do processo de colonização, 1530, e nesse intervalo 1530 a 1531, a gente chama de um período de relativo abandono. Alguns autores dão o nome de período pré-colonial, porque não havia aquela decisão de ocupar essas terras. Com a chegada de Martim Afonso de Souza e depois aquela ideia, né, de estabelecer o regime de capitanias hereditárias. Aí você começa a sistematização, a primeira estrutura, né, política administrativa do Brasil, capitanias hereditárias. Então, a introdução do plantations de cana-de-açúcar marcou a forma de apropriação dos recursos naturais e a formação territorial do Brasil, né, fundamentada justamente nesse latifúndio. Beleza. Esse item, então, está correto, está certo, pessoal. Mais questões da banca Sebrasp. Com referência aos ciclos econômicos, quando eu falo ciclos econômicos, no período colonial, a gente pode falar do pau-brasil, primeira forma de exploração, né? Depois, o açúcar, destacar pecuária, drogas do sertão. A gente pode também falar aí, né? Século XVIII, a mineração, tá? Esses principais ciclos no período colonial. Então, a união das monarquias ibéricas, e aqui, olha, Espanha mais Portugal, que tinha uma parceria com a Holanda, enquanto que a Holanda lutou pela sua independência contra a Espanha. Então, aqui você tem a rivalidade. E por uma crise sucessória, Portugal fica sem rei, a Espanha agora vai governar também, ter domínio das terras, domínio administrativo das terras portuguesas. E aí, por tabela, vão prejudicar a Holanda, porque diante dessa rivalidade, vão tirar a Holanda aquele negócio que era justamente o açúcar desenvolvido e produzido no Brasil. Então, a união das monarquias ibéricas permitiu que as disputas entre portugueses e espanhóis fossem relativamente amenizadas na ocupação. Não foram amenizadas. Elas se tornaram mais tensas porque a Espanha, por ser rival da Holanda, a Holanda que lutou, né, pela sua independência contra a Espanha, não vai aceitar esse negócio, tira a Holanda, tá, desse comércio, a Holanda não aceita e vai organizar uma expedição a fim de quê, galera? A fim de ocupar essas terras. Bem, essa é uma visão global. Agora vamos analisar do ponto de vista da administração portuguesa, beleza? Do ponto de vista internacional, teve tensões. Vamos lá. O que é que diz o item? A banca Sebrasp gosta de passar a perna na gente, né? A união das monarquias ibéricas, ou seja, Espanha mais portuguesa, né? Monarquia espanhola e a portuguesa, permitiu que as disputas entre... Olha só, presta atenção. Eu relacionei com as invasões holandesas, só que o item está dizendo as disputas entre portugueses e espanhóis fossem relativamente amenizadas na ocupação territorial da América do Sul. Galera, aqui não está dizendo que essa união amenizou tensões na América do Sul. Se tiver uma visão geral, esse item estaria incorreto. Só que o item está dizendo entre portugueses e espanhóis. Aí vamos lembrar, Tratado de Tordesilhas, Espanha, Portugal. Como agora a Espanha governa também esse território, então, relativamente às tensões entre eles, foram amenizadas. Veja que a questão colocou relativamente, porque aí, claro, né, outras tensões irão existir. Então, esse item é bem cuidadoso, porque entre Espanha e Portugal, de fato, agora, provocou aí a ira dos holandeses, porque a Espanha, se aproveitando dessa união, vai prejudicar o negócio holandês. Questão muito sensível. Não sei se você entendeu. Entre portugueses e espanhóis, você vai ter justamente as terras aqui não gerando tantas disputas como outrora, tensões. Agora, se falasse que com a União Ibérica
houve aí, né, a ocupação, a administração territorial da América do Sul foi amenizada, foi tranquilizada, não teve aí tensões, acho que o termo correto seria esse, não teve tensões, aí estaria errado. Mas relativamente entre portugueses e espanhóis teve essa amenização, tá? Questão 19. À medida que se expandia, a agroindústria açucareira forçava a ultrapassagem dos limites de Tordesilhas. Lembrando, galera, que a agroindústria açucareira você tem na Zona da Mata, litoral Zona da Mata. Aqui está falando interior. Interior a gente vai destacar que ajudou nessa ultrapassagem a pecuária. Destacar as missões, busca de especiarias no norte, né, as drogas do sertão. Então, dizer que à medida que se expandia a agroindústria açucareira, forçava a ultrapassagem dos limites de Tordesilhas, ampliando o domínio territorial português em direção aos sertões ocidentais da colônia, a gente não vai atribuir a agroindústria açucareira. Poderia dizer que, consequência da agroindústria, né, açucareira, a pecuária contribuiu para a interiorização. Aí estaria correto, mas atribuir a expansão da produção açucareira à interiorização direta está errado. Eventuais atritos, veja que bacana, né? Eventuais atritos entre colônias espanhóis e portugueses, tá? Foram irrelevantes no processo de negociação dos tratados limites entre os estados ibéricos, aí destacando o Tratado de Tordesilhas, tá? Mas depois outros tratados, como o próprio Tratado de Saragoça, o Tratado, né, de Madrid. Então, a rigor, esses acordos assinados entre os séculos 17 e 18, aqui entre o de Madrid, né? De Madrid aqui, olha, 1750, respondiam prioritariamente a interesses estratégicos e às injunções políticas da política europeia. Então, aqui, olha, foram relevantes, tá? Não pode definir como irrelevantes. Então, aqui, esse item 20 está errado, né? O item 21. Os tratados de limites firmados entre a coroa espanhola e portuguesa extinguiram-se no século XVIII. Galera, só que no século XVIII a gente já fala aqui, olha, 1750, do Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid que vai redefinir as fronteiras e vai fazer uma atualização do Tratado de Tordesilhas. Praticamente você vai ter, né, a extinção do Tratado de Tordesilhas e agora valendo o Tratado de Madrid, que, em linhas gerais, vai garantir as terras além limites, né, de Tordesilhas aos portugueses, seguindo o princípio do uti possidetis. Quem chegar primeiro a terra é sua, o princípio da posse. Então, aqui diz no item que não houve, tá? Os tratados de limites firmados entre as coroas espanhola e portuguesa extinguiram-se, não, mas existiram aqui, tá? Como o Tratado de Madrid, ainda tem também outros acordos, tá? De 1777, Tratado de Utrecht. Então, aqui, olha, o item 21 está errado. Item 22. O ciclo dos currais e do gado, iniciado no sul do país, destacar também o Nordeste, né? Correspondeu um dos capítulos mais importantes da ocupação territorial do Brasil no período colonial. Galera, mas esse ciclo aqui do gado, a gente já tem início no Nordeste, já pode mencionar o Nordeste, né? Num processo de interiorização. O próprio Rio São Francisco, né, que se transforma no Rio dos Currais. Então, item 22 está errado. O engenho não demandava investimento, demandava sim. Para ter um engenho hoje, né, com dados atuais, você precisaria ter 2, 3 milhões de reais. Então, precisava sim de investimentos. Então, o item 23 está errado. 24, tem um texto que vai nos ajudar a responder diversas questões. Vamos lá? A história do Brasil nos 3 primeiros séculos, 16, 17, 18, está intimamente ligada à da expansão comercial e colonial europeia na época moderna. Parte integrante do Império Ultramarino Português, o Brasil colônia refletiu em todo o largo período de sua formação colonial os problemas e os mecanismos de conjunto que agitaram a política imperial lusitana. Por outro lado, a história da expansão ultramarina e da exploração colonial portuguesa desenrola-se no amplo quadro da competição entre as várias potências em busca do equilíbrio europeu. Dessa forma,
É na história do sistema geral de colonização europeia moderna que devemos procurar o esquema de determinação no interior do qual se processou a organização da vida econômica e social do Brasil na primeira fase de sua história e se encaminharam problemas políticos de que a região, né, foi teatro. Ao referir ao sistema geral de colonização europeia moderna, em grande parte responsável pelo esquema de determinações no interior do qual se processou a organização da vida econômica e social do Brasil, no período colonial, o texto conduz ao exame do mercantilismo, prática econômica, que tinha como objetivo o quê? Balanço comercial favorável, encontrar um local para explorar. Entre as opções abaixo, tá? Entre as opções abaixo, analise os itens que, de forma sintética, descreve o mercantilismo europeu. Vamos lá. O item 24. O sistema econômico assentado no intervencionismo estatal. Até aqui está ok. Subordinado a uma doutrina bem definida, não. Uniformemente, não, galera. O mercantilismo variou de nação para nação. O mercantilismo é uma prática econômica variável, tá? Entre os estados nacionais. Se você tem Portugal se destacando na colonização, no colonialismo, já a França no industrialismo, já a Espanha no metalismo, e cujo objetivo primordial era promover enriquecimento da nascente classe mercantil. Isso sim, né, a burguesia, mas não era uniforme. Esse item está errado. Item 25, conjunto de práticas econômicas, ok, é o conceito mais coerente, tá? Conjunto de práticas econômicas, que variou de país para país. Conjunto de práticas econômicas voltadas para o fortalecimento do Estado, enriquecimento da burguesia, sim, conduzidas para a obtenção da balança comercial favorável, sim, e fortemente assentadas na exploração colonial e monopólio, exclusivismo. Item 25 está correto. Mercantilismo, regime político, não. Prática econômica, errado. 27, sistema econômico derivado do feudalismo, não, porque o mercantilismo é o capitalismo comercial, tá? Enquanto o feudalismo é economia, consumo imediato, o mercantilismo já tem como objetivo o lucro, né? Através de sobras, ou seja, o comércio. Item está errado. 28, conjunto de práticas econômicas variáveis no tempo e no espaço, geralmente caracterizadas pelo livre-cambismo, não. O livre-cambismo é capitalismo industrial, tá? Então, esse item também está errado. 29, o mesmo texto, tá? O pioneirismo português explica-se por motivos econômicos. Aqui destacar, né, que Portugal foi o primeiro país a desbravar o Oceano Atlântico, buscando uma nova rota aí para o Oriente, tá? A questão das especiarias, e aí a gente pode citar fatores políticos. A unificação precoce de Portugal, né, no século XII. Apesar das dificuldades derivadas da ausência do Estado Nacional, não. Primeiro, Portugal se consolida como Estado Nacional, e depois vai criar condições econômicas para o desenvolvimento e a chamada expansão marítima, tá? Lacuna que os portugueses somente conseguiram no século XIX, não. No século XII, Portugal já consolida o seu Estado. Então, esse item está errado. Na chamada Guerra de Reconquista, a expulsão dos mouros, sarracenos, da Península Ibérica. Para encerrar, o ciclo denominado de grandes navegações, a expansão marítima, decorre, entre outras razões, do processo de transformação vivido no Ocidente europeu na Baixa Idade Média, citar o revigoramento urbano, comercial, o fortalecimento do Estado português e marcado pela reativação da atividade comercial, mercantilismo, pela crescente monetarização da economia e pelo reflorescimento da vida urbana, que eu usei a expressão revigoramento. Esse item está maravilhoso e você marca como correto. E assim encerramos revisão total aí, né? Brasil colonial. 2 encontros, porque a tendência é cair, com certeza, itens envolvendo o período colonial. Em seguida tem o que? Revisão Brasil Imperial. É daqui a pouquinho, é muito rápido. É só o tempo de você se organizar, esfriar a cabeça, ficar mais confiante, porque a carga aqui é máxima. Com que ser disciplinado, será aprovado.